de mãe teria a tal decisão. Justo revela o escondido, justo socorre os aflitos, desaloja os mistérios que escondi no coração. Ele é justo. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no primeiro livro dos Reis. E hoje vamos meditar no capítulo 3, os versículos 1 ao versículo 5, que nos diz o seguinte: E Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa, a casa do Senhor e a muralha de redor de Jerusalém em redor. Somente que o povo sacrificava sobre altos, porque até aqueles dias ainda não se havia edificado casa ao nome do Senhor. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi seu pai. Somente nos altos se sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto maior. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele lugar. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão na noite em sonhos e disse-lhe: Pede o que queres que te dê. Meus queridos, chegamos ao terceiro capítulo deste primeiro livro dos Reis de Israel. E aqui o que nós vemos é que no capítulo 2, depois de dar conselhos a Salomão, conforme vimos na reflexão passada, Davi morre, né? E agora Salomão, de fato, assume o reinado, né, de Israel. E nós vemos aqui que uma das primeiras decisões que Salomão toma é casar-se com uma das filhas de Faraó, né? Tá fazendo um casamento por interesse político. Isso vai lhe trazer prejuízos, nós vamos ver isso, né, um pouco mais à frente. E nós vemos aqui que no princípio do reinado de Salomão, a Bíblia registra que Salomão, ele amava ao Senhor e andava nos caminhos de seu pai. Então nós vemos que Salomão começa bem o seu reinado, ou seja, Salomão começa o seu reinado amando ao Senhor. Salomão começa o seu reinado, né, buscando a Deus. Veja só, a Bíblia diz que ele vai a Gibeão para sacrificar. Era ali o monte mais alto que tinha, e ali ele oferece 1000 holocaustos ao Senhor. Em resposta a esta adoração sincera que Salomão oferecia ao Senhor, a Bíblia diz no versículo 5 que Deus ele aparece em sonhos para Salomão naquele monte e ele lhe pergunta: pede o que queres que eu te dou. Ou seja, Deus ele aparece para Salomão e ele lhe pergunta naquela visão, naquele sonho, que ele estava disposto a dar para Salomão o que ele quisesse. E a Bíblia nos demonstra a partir dos versículos seguintes que Salomão descreve a grandeza de Deus, do exército, das pessoas, né, que estavam sob o seu domínio. E depois de Salomão fazer toda esta descrição, né, daquilo que era o povo de Deus, Salomão então pede ao Senhor que ele desse sabedoria. Isso deixa Deus de fato muito animado com Salomão, porque Deus diz: olha, porque não pediste riquezas, nem ouro, nem prata, nem honra, mas pediste sabedoria, eis que eu lhe darei, Salomão,
sabedoria e ainda todas estas coisas em abundância. Então, Salomão pede sabedoria a Deus. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você tem o hábito de pedir sabedoria para o Senhor? Você tem o hábito de pedir sabedoria? É um bom pedido pedir sabedoria, mas você sabe como é que nós adquirimos sabedoria? Vamos ver aqui no segundo livro, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 3. Veja o que vai nos dizer a partir do versículo 16, né? Salomão pediu sabedoria ao Senhor, certo? Está nos acompanhando? Ok. A Bíblia vai nos dizer agora, né? Aqui no versículo 16: e vieram então 2 mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse uma das mulheres: ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho morando com ela na casa. E sucedeu que, ao 3º dia, depois de meu parto, teve um filho também esta mulher. Estávamos juntas, nenhum estranho estava conosco na casa, tão somente nós duas. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Então levantou-se à meia-noite, tirou meu filho do meu lado enquanto dormia a sua serva e deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. Olha que situação, lembram? Salomão pediu sabedoria ao Senhor e agora olha o que lhe aparece. Que situação! Ou seja, essas mulheres prostitutas, ambas se engravidaram e tiveram filhos, né, com diferença de dias. Então a Bíblia diz que uma delas, talvez não preparada para a maternidade, né, se descuida e acaba matando a sua própria criança. E então, o que ela faz? Ela troca astutamente as crianças para que ela não ficasse com a criança morta. E então, esta é a situação que acaba de chegar àquele que pede sabedoria ao Senhor. E agora, como resolver esta situação? Talvez você também tenha orado a Deus pedindo sabedoria para a sua vida e de repente você se depara com situações que são difíceis de resolver, mas é exatamente isso que vai fazer você ser sábio, você ter sabedoria. Quando nós oramos a Deus pedindo alguma coisa, é certo que Ele vai nos dar, mas através de experiências que vai nos levar a alcançar, né, aquilo que buscamos. Quando pedimos paciência ao Senhor, é provável que Ele vai nos colocar em situações que exijam paciência. Salomão pediu sabedoria a Deus e imediatamente nós vemos que apareceu uma situação tão difícil para resolver que somente através de uma atitude sábia ele poderia desenrolar esta situação de forma justa, sem que houvesse perversão do juízo. Então o que aconteceu? A Bíblia nos diz que Salomão diz assim: olha, traga-me uma espada, eu vou partir esta criança viva ao meio, vou dar metade a cada uma das mães, e então as duas sairá satisfeita da sua presença. A Bíblia diz que imediatamente uma daquelas mulheres diz: não faça isso, dê o meu filho a outra, porque é melhor que esta criança seja, né, dada a outra pessoa do que seja morta. Imediatamente Salomão, ele entendeu que aquela era a mãe da criança, porque uma mãe, ela ama o seu filho e quer o seu bem. Uma mãe, ela deseja que o seu filho, ele seja guardado e protegido. E então Salomão identifica que aquela era, né, a mãe da criança. E assim nós vemos então o registro da
manifestação da sabedoria que Salomão havia recebido de Deus para lidar com o governo do povo de Israel. Lembremos-nos que quando ele foi pedir sabedoria, ele pediu sabedoria para governar o grande povo de Deus. E então Deus lhe dá sabedoria e ele age de forma sábia. Nós vamos ver nos próximos capítulos que essa sabedoria de Salomão, ela foi tão grande, tão notória, que vinham pessoas de lugares longínquos para poder ouvir e observar a sabedoria de Salomão. Quando nós temos a oportunidade de pedir algo para o Senhor, peçamos algo que vai de fato fazer notório a grandeza dele, da sua manifestação na nossa vida. Que Deus possa nos ensinar, assim como Salomão, a fazer pedidos sábios nas oportunidades que nós temos, porque Deus tem prazer em nos abençoar. Minha oração para você é que também o Senhor possa lhe aparecer em resposta à sua fidelidade, em resposta à sua comunhão sincera com Ele, e lhe perguntar: o que queres que eu te dê? Peça o que queres que eu te dê. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Até a próxima reflexão bíblica.